A paz do Senhor a todos os alunos, professores de nossa Escola Bíblica Dominical. Nesta feita estaremos aprendendo sobre a lição número 2, que tem como título Somos Cristãos. E o nosso texto áureo se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15 e no versículo 19, que diz assim: Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Nesta lição, nós estaremos aprendendo que a igreja cristã tem como a pedra fundamental não a lei de Moisés, não costumes judaicos, preceitos de judaizantes, mas sim Cristo, Jesus Cristo. Ele é o nosso único caminho. E já como antes da nossa introdução, eu quero citar a nossa leitura bíblica em classe. Isso, é a primeira vez desde o tempo que eu comecei a gravar aqui as pré-aulas que eu vou falar sobre a leitura bíblica em classe. Por quê? Para entendermos a base do que nós estaremos estudando nesta pré-aula. O cristianismo judaizante é remendo novo em vestidos velhos. O que ele quer dizer com a base de Mateus 9 e 16? O cristianismo é vestimenta nova e não tem como costurar ela com vestimenta velha. Não dá liga, não dá certo. Atos 11, 26. Ser cristão significa ser discípulo e seguidor de Jesus. Atos 15, verso 15. Os judaizantes condicionam a salvação à observância da lei de Moisés. E assim vai os versículos bíblicos da leitura diária. Então nós entendemos que o cristianismo, ele não está ligado a um outro evangelho, chamado ou intitulado o evangelho judaizante, que crê que Jesus é o Messias, mas continua acreditando e crendo em costumes judaicos. Um exemplo: eu sou judeu. Daí se converte e ele continua com os preceitos da lei que ele aprendeu como a sua cultura. Mas eu sou gentio e eu não preciso entrar na bitola desse evangelho judaizante. Por quê? Porque nós somos cristãos. E como cristãos, eu não sou obrigado a deixar a minha barba crescer, ou usar a quipá, ou ter um candelabro, ou acreditar em qualquer coisa judaica, porque eu sou da igreja cristã. Alegrei-me, sou cristão. Eu sou salvo não por minhas obras, eu sou salvo pela graça divina do nome de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então a nossa verdade prática diz assim: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado, e não um conjunto de regras e ritos. O que me faz ser cristão é o meu relacionamento pessoal com Jesus. É eu ter acreditado no sacrifício vicário, expiatório de Jesus. O que me faz cristão é o meu relacionamento com Cristo, a minha vida devocional, leitura da palavra de Deus, a minha vida de oração, uma vida
com relacionamento. Ou seja, relacionamento, que diz aqui na verdade prática, é o vínculo. O meu vínculo que eu tenho com o meu Jesus, com a minha igreja. Então não são regras, não são rituais, não são ritos. Nada disso vai mandar na minha fé, porque a minha fé tem que estar baseada em Jesus. E nessa lição nós estaremos aprendendo isso, porque foi isso que começou esse tipo de ataque na igreja de Gálatas, que o apóstolo Paulo faz a defesa. Vamos então para a nossa introdução. Nessa lição, veremos o processo de transição entre as ideias e práticas judaicas para a doutrina do Evangelho da Graça. Os primeiros cristãos precisaram de sabedoria divina para lidar com essa mudança de perspectiva introduzida pelos ensinamentos de Cristo. Eles não deveriam confundir a lei de Moisés com a graça. Por essa razão, os apóstolos foram desafiados a estabelecer os limites entre o judaísmo e o cristianismo, principalmente o apóstolo Paulo, a fim que os novos cristãos, judeus e gentios, recebessem a orientação devida para o exercício da fé cristã. Você sabe que o nosso querido Jesus, muito ele foi perseguido pelos religiosos da época. Por quê? Porque muitos estavam presos numa religiosidade da lei oral. E Jesus viveu e serviu a lei como ela é. Ele não estava preso em pensamentos rabínicos, pensamentos desta lei oral que colocou regras para as pessoas, no qual Deus nunca impôs para as pessoas. Jesus, ele foi muito claro em seus ensinamentos. E os apóstolos estavam com Jesus. E a nossa introdução vai nos mostrar que esses apóstolos aprenderiam sobre a orientação do Espírito Santo, o Evangelho de Jesus Cristo. Como Jesus falou, não dá para botar vinho novo em odre velho. Nós somos o vinho novo. E o vinho novo tem que estar condicionado ao odre novo. A nosso primeiro tópico, vamos aprender sobre prevendo-se contra a tendência judaizante. Nossa síntese: a tendência judaizante era uma ameaça à verdade do Evangelho e ao futuro do próprio cristianismo. Então, esta lição, pode ser que você seja judaizante e você não venha concordar com esta lição da escola bíblica. Só que eu quero falar que esse evangelho judaizante se tornou uma ameaça para a igreja gentílica no período apostólico. O próprio apóstolo Paulo escreve uma carta que muitos judeus não gostam, que é a carta de Gálatas, fazendo esta diferença e chamando esse evangelho judaizante como um outro evangelho, porque o nosso evangelho é o evangelho da graça de Deus. O nosso primeiro subtópico nos fala sobre subindo outra vez a Jerusalém, e está baseado em Gálatas capítulo 2, versículo 1 e 2. A lição diz que 14 anos depois da conversão a Cristo, o apóstolo Paulo, ele vai pela segunda vez a Jerusalém. Nesta vez, ele não vai para Jerusalém porque foi convocado. E ele nem foi, como aconteceria posteriormente, para participar do concílio.
O apóstolo Paulo, ele vai para lá por revelação de Deus. Diz Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 27, que alguns profetas em Antioquia começaram a profetizar como Ágabo e dizer que haveria uma grande fome na terra. E isso aconteceria no período de Cláudio César. Então os discípulos acharam por bem mandar alimentos para a igreja da Judéia. E eles levaram esses alimentos em socorro pela grande fome que estava acontecendo lá. Então, foi desta maneira que o apóstolo Paulo sobe outra vez para Jerusalém. E com isso, entramos no objetivo da reunião. A segunda visita, então, do apóstolo Paulo veio, como foi falado, através de uma revelação, através da vida do profeta Ágabo. Pois a missão de Paulo, que parece, era levar donativos para a igreja da Judéia. Como eu citei, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 27 ao 30, nos dá este entendimento. Lá, ele expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Ele tinha convicção que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. Lembram-se que o próprio apóstolo Pedro, ele teve uma revelação ao ponto de enxergar um lençol cheio de alimentos impuros. E um ser dizia, come. E ele falava, eu não posso comer porque eu não como isso desde a minha meninice, em obediência à lei. E aquele ser espiritual fala, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. O próprio apóstolo Pedro recebeu de Deus a revelação que os gentios agora são purificados por Deus e eles não precisavam obedecer aquilo que servia de aio, aquilo que servia para mostrar o pecado, porque agora eles são santificados pelo maior sacrifício que alguém pode dar, o sacrifício do próprio sangue de Jesus. Então, o nosso terceiro subtópico do primeiro tópico tem como título Tito e a circuncisão. Barnabé era judeu e o seu nome aparece 3 vezes nesse capítulo 4. Tito, ele era grego e foi um risco do apóstolo Paulo, correu, mas não era, como diz a lição, uma provocação. Vamos provocar porque para eles ele é um incircunciso, ou seja, um gentio, não passou pela circuncisão. Diferente do pedido que o apóstolo Paulo fez para Timóteo se circuncidar. Porque Timóteo entrava nas sinagogas com o apóstolo Paulo. Só que Timóteo, ele era filho de uma judia. Ele tinha sangue judaico, coisa que Tito não tinha. Então, se a gente permite, na linguagem de Paulo, a circuncisão de Tito, nós estamos estabelecendo regra da lei para toda a igreja cristã. E o apóstolo Paulo deixa muito bem claro que a igreja cristã, a nossa circuncisão está em nosso coração.
A nossa circuncisão não é uma regra da carne. A nossa circuncisão é do Espírito, muito mais poderosa. Porque na lei, o judeu da lei, ele pode sim, ele é circuncidado, mas ele cobiçava a mulher do próximo. A igreja não. Quando a circuncisão é no coração, Jesus fala, só em pensar por uma mulher com um pensamento impuro, você já pecou. Então a circuncisão da igreja é muito mais forte, é muito mais poderosa do que a circuncisão do prepúcio. Então, Tito era grego e por causa disso, o futuro do próprio cristianismo estava em xeque. Então Tito não foi circuncidado porque ele era gentil. E nós somos gentios, todos aqueles que não têm linhagem judaica, nós não somos judeus, não preciso usar quipá, não preciso usar barba como obrigação, porque agora eu sou um judaizante. Não preciso usar mitra, não preciso de nada disso, porque graças ao Senhor bom Deus, eu sou santificado pela pessoa de Jesus. E o nosso segundo tópico tem a tendência judaizante no início da igreja. E nós temos como síntese que diz assim: os judaizantes eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. O espanto do apóstolo. Tão logo Paulo estava retornando dessa viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia começaram a viver outro evangelho. E isto me chama muito a atenção, porque o evangelho é um só. O evangelho é em Jesus. E a igreja, nós não temos a liberdade de fazermos o que queremos, não. Nós temos preceitos, nós temos dogmas, nós temos a ortodoxia. Nós estamos fundamentados dentro da doutrina dos apóstolos. Então, no mundo inteiro, a igreja é única. Respeitamos a cultura de todos os povos. Se os judaizantes, por cultura, querem viver na maneira respeitosa de seus pais, não tem problema nenhum. Desde que não imponha isso para os gentios. Eu respeito o evangelho da minha nação, do Brasil, a minha cultura. Eu respeito a cultura da África, da Ásia, da Europa, de todo o hemisfério americano. Cada pedaço de terra desse planeta tem a sua cultura. Foi Deus que falou para os homens se multiplicarem e povoarem a terra. Mas o evangelho não é dois. O evangelho é um só evangelho para todos os povos. Então, não somos judaizantes, nós somos gentios. E o apóstolo Paulo começou a se admirar, porque alguns judeus judaizantes que achavam que a igreja precisava obedecer a lei, começaram a atacar a igreja. Eles entraram para dentro da igreja de Gálatas e começaram a colocar preceitos. E eles começaram, diz o apóstolo Paulo, num termo grego chamado matatiteste, que quer dizer abandonar, desertar, mudar de pensamento ou virar a casaca. Começaram a distorcer este evangelho. Começaram a colocar preceitos.
E isso é como comparado a uma mudança de religião, mudança de partido, mudança de filosofia. Ou, nas palavras do apóstolo Paulo, eles começaram a abandonar a fé. E quem eram esses judaizantes? Esses judaizantes, eles eram cristãos judeus, porque a igreja cristã, entendemos, começou em Jerusalém, começou em Israel, e esses judeus é que viraram os missionários. Então começou com Israel, e alguns desses começaram a colocar para a igreja gentílica ritos judaicos. Eles começaram a se tornarem opositores do apóstolo Paulo. Eles, muitas vezes, eles eram enviados de Jerusalém unicamente pela igreja mãe. E eles diziam que eles eram enviados da igreja. Tiago, que era o líder da igreja em Jerusalém, ele negou esse fato. Esses homens não foram enviados por nós. Nós não defendemos o legalismo judaico. Esses judeus convertidos ensinaram que os gentios deveriam obedecer à lei de Moisés. Esses eram os judaizantes. E isso começa a acontecer um clima de tensão. Agora vai ter que ter muito esforço de Barnabé, de Paulo, pressionados por esses judaizantes, ou posso até falar por esses falsos apóstolos, à luz da Escritura. Pedro, Tiago, junto com outros apóstolos, que estavam em plena atividade missionária, também em outras regiões, trabalhar para mostrar para a igreja que essas pessoas judaizantes eram falsos irmãos e que conseguiram furar o bloqueio da igreja. A igreja criou um bloqueio contra os judeus, e esses falsos irmãos entraram como irmãos e começaram a ensinar essa lei de Moisés, furando o bloqueio, tornando inimigos da liberdade cristã. Porque Jesus, ele fez tudo, ele cumpriu a lei. Eu já cumpri a lei em Jesus. A liberdade do evangelho. E o apóstolo Paulo recebeu esse ministério do próprio Cristo, da igreja cristã. E o pior de tudo, essas igrejas, essas pessoas que se infiltraram dentro da igreja, conseguiram entrar até nas reuniões apostólicas. E qual é a tendência hoje? A síntese: contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito, não da lei. Então, temos que entender o que eu já falei nesta pré-aula. O mesmo Evangelho. O Evangelho é um só, não é dois. É um. Não é 1 mais 1 é 2. 1 vezes 1 é 1. É um só evangelho. Ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. O compromisso de Paulo é com gentios, e ele foi constituído por Deus apóstolo e doutor dos judeus, dos gentios. Não era para pregar aos não-judeus.
Pedro era o apóstolo dos judeus, mas os dois tinham a mesma mensagem. Pedro trabalhava com judeus, Paulo trabalhava com gentios, mas os dois teriam que ter a mesma mensagem, o mesmo evangelho. Então, nos dias de hoje, esses rabinos que tem por aí afora, que vivem colocando regras e preceitos para a igreja gentílica, eles estão errados, fazendo um desserviço. E o pior, pessoas nossas, gentílicas, que vão lá aprender com o rabino, e depois vêm colocar preceitos rabínicos no seio da igreja, fazem, escute-me bem, um desserviço para o reino de Deus. Porque o reino de Deus é fé, é comprometimento com Cristo, pregação para as almas, salvação de almas, e não inventar situações de mitra, quipá e outras coisinhas por aí afora, que não precisamos de nada disso para ser a igreja cristã. Segundo, o perigo da doutrina judaizante. Os apóstolos vieram em tudo isso, dois problemas sérios: a ameaça à liberdade cristã e o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Os cristãos judaizantes alteravam o cerne do evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra. Você consegue entender a gravidade disto? Dizer que a igreja, o sacrifício da cruz do Calvário, não salva por si só, precisa de um complemento da lei. Isso chega até a ser uma piada aos nossos ouvidos, para não dizer até, e eu afirmo, um desvio de conduta, como o apóstolo Paulo repreendeu a igreja da Galácia. Ele falou: se eu ensinar outro evangelho, ou aparecer um anjo do céu pregando outra mensagem desta que eu tenho pregado, seja anátema, não creia, porque na verdade quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito, e a tendência judaizante é preciso aprender a depender do Espírito Santo. Nosso terceiro subtópico do terceiro tópico: as práticas judaizantes atuais. Elas são basicamente a guarda do sábado, a observância rigorosa dos termos hebraicos das leis dietéticas do judaísmo, liturgia de sinagoga, uso do shofar, ou seja, até está na moda vender shofar pela internet. Alguns pegam com muito orgulho, paga caro para ter um shofar e diz: eu tenho um shofar. Ou outros usar o talite, bate foto, filma usando aquele talite. Nossa, eu tenho um talite, né? E muito mais coisas, né? Então, são as práticas que hoje ainda são praticadas pelos judaizantes, e nós não precisamos nada disso. Os judeus messiânicos, principalmente Israel, seguem a tradição judaica. Isso acontece sim para preservar aquilo que eu falei, identidade cultural. Então, se você é judeu, se você tem a tradição da família, se você segue a tua cultura, todo o respeito do professor. Mas, se você
usa isso como doutrina e querendo afirmar que isso é necessário para a própria salvação e um gentio precisa usar isso, isso está errado, porque a igreja cristã não precisa. E terceiro, os não-judeus. Da mesma forma, alguém chamado estando incircuncidado, 1 Coríntios 7,18, escute, 1 Coríntios 7,18, parte B, não se circuncide, não faça circuncisão, isso é preceito da lei. A igreja gentílica, a circuncisão está no coração. Não precisamos de liturgia judaica, nós não precisamos imitar o judaísmo. 1 Coríntios 7,20, Paulo fala, cada um fique na vocação que foi chamado. Vamos para a nossa conclusão? O resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo, já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica em Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo, nesses mais de 20 séculos de história. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária do seu povo e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho. Quero agradecer você que esteve conosco aqui na segunda aula da nossa escola bíblica. Agradecemos aqui do sul do Brasil, da cidade de Criciúma, toda a nossa diretoria, nosso pastor presidente. Manda um grande abraço a todos, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima.